para começar, eu queria que a gente pensasse que existem 3 tipos de possíveis clientes para a gente atender, ok? Vamos lá. Existem os que estão querendo dançar, que já te conhecem, ok? Então pense nesse público. É um público que já quer dançar, já procura dança. E ele já ouviu falar no seu trabalho, ou na sua escola, ou você como profissional. É o primeiro perfil de cliente. O segundo é o que está querendo dançar, mas ele ainda não te conhece, nunca ouviu falar de você. Já tem algum interesse pela dança, independente de ser dança de salão ou algum estilo individual, ok? Guarda esse segundo público aí numa caixinha. Existe o terceiro público que ele não está procurando a dança, não está minimamente interessado em dançar. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: qual desses públicos vocês acreditam que a gente deveria focar no nosso trabalho? Tem gente que conhece o método aqui, já está dando spoiler. Cadê o Alisson? Tá. E aí? Alguém aqui falou o terceiro? Tem certeza? Os 3, legal, boa resposta. Os 3, ok. Beleza. Tá. É uma boa resposta, os 3. Lógico que a gente não pode esquecer os 2 primeiros públicos, né? Mas o nosso esforço de marketing, eles têm que estar muito mais concentrado no terceiro público. Ele é um público muito maior. Se você for ver a quantidade de pessoas que tem no primeiro público, as pessoas que já querem dançar e te conhecem, vai lá, vamos chutar centenas de pessoas, talvez, dependendo do trabalho que você tem na sua região, né? Beleza. O segundo público aumenta um pouco, né? Opa, se eu pensar, todo mundo da minha cidade que quer dançar e nunca ouviu falar de mim, já seria um trabalho legal, já dava para lotar mais turmas aí, com certeza. O público aumenta bastante. Mas o terceiro, ele não sei dimensionar o tamanho dele, né? Quantas pessoas não têm ideia da possibilidade de vir algum dia a fazer dança. Então, ali passando na rua, nunca passou pela cabeça de dançar. Na verdade, quando pensa em dançar, a pessoa sempre diz o quê? Não é pra mim, né? Não levo jeito, eu sou muito duro, não me vejo dançando. Esse é o público que a gente tem que trazer para a dança. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade, vai ficar mais lento o processo de você conseguir captar e lotar uma escola ou a sua sala, se você não tem uma escola, não importa. Tá? Então, entendendo isso, a gente identifica alguns problemas, né, na captação de alunos a nível nacional. Porque geralmente a gente está muito focado no primeiro público. Já em geral, os profissionais eles focam muito no primeiro público. Que é o quê? É o cara que já faz aula da outra escola, entende? É o cara que já conhece a dança e ele fica tentando fazer iniciativas para trazer aquele cara para ele, entende? Ou faz um curso nível intermediário. Nada contra você fazer um curso nível intermediário, mas você precisa só entender que existem algumas iniciativas que só fazem movimentar o público que já existe. Concorda? Ele não chama pessoas novas para dança. Então, eu dei isso só como exemplo. Ok? E a gente tem que começar a pensar nisso. Então, vamos lá. Vamos pensar que toda estratégia de captação de alunos ou de vendas passa por um funil mesmo, de pessoas impactadas primeiro. Ou seja, quantas pessoas o meu trabalho de captação de alunos está impactando? Quantas pessoas estão vendo, né, o meu trabalho? Estão vendo que existe um trabalho voltado para a dança ali? São as pessoas impactadas. Okay? Desse público que viu algum tipo de divulgação sua, a gente reduz para pessoas que se interessam. Nem todo mundo que é impactado tem interesse. Tem gente que olha, não quer. Tem gente que olha, quem sabe, né? Interessante. Então, reduzir um pouco aí esse público. Depois que a gente desce para as pessoas interessadas, aí sim vem as pessoas que se matriculam, né? Porque uma parte daquelas pessoas que se interessam viram alunos. Quem dera se todo mundo que se interessa pelas suas aulas virassem seus alunos, né? A gente já passa por um problema grande do vermelho para o verde, né? E aí existe um trabalho de cada um desses níveis. Para eu trazer pessoas, para eu colocar pessoas lá em cima impactadas, tem um trabalho. Para eu transformar elas de impactadas para interessadas, existe um outro trabalho. E das interessadas, eu consegui matricular um outro trabalho, e trabalhos diferentes, ok? Que a gente tem que atacar cada um deles. E ainda tem outra questão, depois do aluno matriculado, o funil diminui ainda mais, porque a gente precisa fidelizar ele. Não é só, o aluno entrou e pronto. Não, a gente tem que manter ele na escola. Então o funil cada vez mais se estreita. E por que as escolas têm, ou as salas de aula, né, independente de ter escola, tem poucos alunos? Porque o funil começa pequeno lá em cima. Se ele começa pequeno, pouca gente lá nos impactados,
Então imagina quantos se interessam, você imagina quantos se matriculam, você imagina quantos ficam. Então por isso é comum relatos como aquele que a gente ouviu, 3, 4 pessoas fazendo aula em grupo, né? Quando, na verdade, se você pensar num espaço desse tamanho aqui, é comum ter isso nas escolas de dança, tem ali 3, 4 pessoas fazendo aula, mas o professor gastaria o mesmo tempo para dar a mesma aula para 40 pessoas, né? E sendo bem melhor remunerado e impactando muito mais pessoas, né? Então, a gente tem que começar lá de cima, entender como a gente faz para impactar mais pessoas e fazer mais pessoas se interessarem e mais alunos se matricularem e ficarem fiéis, tá? E aí o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de conquista, né, que é muito semelhante ao processo de captação de um aluno. Quando você se interessa por uma pessoa, você não chega para ela e diz assim, no primeiro dia, você quer casar comigo? Pelo menos não deveria ser assim, né? Tem coisas hoje em dia bem mais avançadas, mas, via de regra, não é assim que funciona. Você vai ter pouco resultado nessa forma de abordar alguém, tá? E aí, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente os trabalhos de divulgação de dança de salão que a gente vê no país são tipo isso. Quando você coloca um folder ou um cartaz de vendas na internet, você está chegando para uma pessoa que você não conhece e dizendo assim, compre o meu serviço, pague aqui R$100 na minha mensalidade. Ou seja, o funil ali foi todo ignorado, né? Você chegou para a pessoa e disse, compre e seja meu aluno, vire meu aluno. A sua efetividade nisso vai ser muito baixa, principalmente dependendo da forma como você fizer isso. Por exemplo, oferecendo aulas experimentais, que é uma estratégia uma estratégia que existe para você captar aluno, mas eu digo para vocês, é uma das mais ineficientes. Por quê? Porque quando você oferece uma aula experimental para uma pessoa, ela pode fazer essa aula experimental qualquer dia, concorda? Ela pode fazer hoje, se não puder hoje, ela vem na semana que vem. Inclusive é muito comum, ela não aparece a agenda, mas não vai. Então a aula experimental ela tem um problema, ela está disponível o tempo todo. E quando a coisa está disponível o tempo todo, não gera nenhum tipo de interesse por parte das pessoas. Nenhum tipo de valor. Tá lá, quando eu quiser eu vou. É igual malhar. Por que você não vai para a academia? Por que você não começa a malhar? Porque você pode ir qualquer dia. Então o fato de você ir qualquer dia, infelizmente nosso cérebro é assim, ele procrastina. Ele deixa para a semana que vem, ele deixa para daqui a um mês. E aí é uma estratégia de captação de aluno que você pode utilizar, mas o ideal é que você descubra estratégias que funcionem, que sejam muito mais eficazes nesse processo de captar aluno. O aluno ele vai para a aula experimental porque é um hábito do mercado, né? Então a gente recebe ligações das pessoas pedindo, posso fazer uma experimental? Então como é que no atendimento você consegue inverter essa lógica? E mostrar para o aluno que na verdade ele tem que se matricular antecipado. Vocês perceberam o relato do Laércio? As pessoas não vão lá fazer aula experimental, elas já pagaram antes, elas nunca nem pisaram na escola, chegaram já para fazer a turma que vai começar em determinado dia e horário, ok? E aí, voltando à conquista, né? Para você, em teoria, conquistar uma pessoa ou um aluno para se tornar seu aluno, ele precisa ser impactado algumas vezes antes de ele concretizar a venda, concorda? Então, quando você está conhecendo uma pessoa, você primeiro fica sabendo mais sobre ela te conhece, aí vocês vão fazer uma amizade, vocês vão se aproximando cada vez mais, você vai percebendo se a outra pessoa também tem interesse em você, poxa, também está interessado, então você vai aquecendo ali, até que chega um ponto que você pede a pessoa em namoro, ou quando você fica, né? Não sei aqui, mas em Fortaleza a gente chama de ficar aqui. Então tem ali todo um processo para você depois pedir namoro, para depois pedir casamento, anos, porque a compra, gente, ela não acontece no primeiro contato. Existe um estudo que mostra que, em média, você tem 7 interações com um fornecedor para você tomar a decisão de adquirir o serviço ou o produto dele. Em média, 7 interações. Tá? E a gente está tentando fazer uma interação no país. Compre a minha sala de dança. Aqui, ó, folder. E aí, vai. A gente está tentando vendendo, né? Se a gente pega, às vezes, um Instagram de um profissional, só está em venda. E muitas vezes é uma venda que é a pior venda possível, que é aquela venda repetida. É o mesmo cartaz, ele posta várias vezes, ele sobe ali, fica tentando fazer com que as pessoas vejam aquilo. Inclusive, hoje em dia, é uma das piores coisas que você pode fazer, porque o Facebook, vocês veem que o alcance dele é péssimo, né? Se você coloca um folder lá, poucas pessoas veem, poucas pessoas interagem. Aí você posta de novo. O Facebook ele identifica que aquilo ali é uma informação publicada, então ele vai cada vez mais
diminuindo o alcance daquilo, ele quer que você invista. Ele quer que você bote dinheiro ali para conseguir mostrar aquilo para mais pessoas. Então, a gente vem fazendo, às vezes, uma estratégia que no passado funcionava, mas hoje em dia não funciona mais. Porque eu me lembro quando o Facebook iniciou, como é que a gente divulgava as nossas turmas? Era muito fácil, a gente criava um evento. Todo mundo lembra dos eventos do Facebook. Aquilo funcionava, que era uma beleza. Há 6 anos atrás, se eu criasse um evento, convidasse as pessoas para o baile lotava só com um evento. Hoje em dia, as pessoas nem sabem que existe o evento, assim, elas recebem uma notificação. Porque o próprio Facebook, quando ele foi crescendo, ele identificou que as empresas estavam no Facebook e que elas estavam ganhando grana só criando eventos, soltando cartaz. Então, como uma empresa, eles precisam monetizar isso. E eles inverteram a lógica, passaram a dar menos prioridade aos eventos, passaram a não mostrar as publicações para outras pessoas e forçaram a gente a impulsionar, tá? Mas um parênteses sobre isso, tá? Hoje a estratégia, a gente praticamente não impulsiona nada no Facebook. Só para dizer para vocês que, para você aplicar um método, você tem uma grana para jogar lá, para poder trazer alunos de volta. Não, nada disso. A gente, na verdade, o único impulsionamento que a gente tem hoje é no Google, tá? Que eu recomendo que vocês pensem nele. Porque você concorda que um cliente do Facebook é um cliente pouco aquecido? Ele está lá no Facebook olhando, sei lá o que, a família dele, os posts dos amigos dele. Então, se você aparece ali com uma propaganda para ele dançar, ele não está buscando isso, concorda? Ele simplesmente está lá no feed de notícias. Então, a gente chama de taxa de conversão. A taxa de conversão vai ser bem baixa. A quantidade de pessoas que vai enxergar aquela publicação e se interessar e ficar é pequena. Então, se você for botar grana do Facebook para captar, você tem que ter muito cuidado, fazer com prudência, porque você pode jogar lá R$300 e se matricular ninguém. Ou um aluno, que talvez só pague o seu anúncio, tomara que pague, né? Já no Google é diferente. Se você hoje, por exemplo, não tem um site, não precisa ser uma escola, você precisa ter um site como profissional, já que se você trabalha divulgando as suas aulas e você quer captar pessoas, você precisa ter um site. Um site básico, gente, um site institucional, você vai lá, entra em contato com a pessoa. E se ele não existir, você sequer aparece na busca do Google. Se você não aparece na busca do Google, você está perdendo o cliente mais aquecido. Porque a pessoa sentou lá no computador dela e botou assim, ó, aulas de dança de salão. Quem você acha que tem a maior probabilidade de entrar para suas aulas? O cara que entrou no Google e digitou aulas de dança de salão, ou o cara que está lá no Facebook brincando com o feed de notícias? É meio óbvio, né? Então a gente chama que esse cliente ele é muito mais aquecido. A probabilidade dele entrar na sua escola aumenta muito. No nosso atendimento, né, as meninas que dão feedback para a gente, elas dizem que é muito mais fácil vender quando ele liga dizendo que achou o nosso anúncio no Google. Ok? Muito mais fácil. Ele já está procurando, é só poder praticamente só tirar o pedido, né? A gente chama. Não tem nem muito trabalho de persuadir, de atender de uma maneira que ele se encante, que ele se sinta bem, não. É simplesmente fazer a matrícula. Então, pensem nisso, tá? A gente hoje não vai entrar muito em detalhes, né? Porque é uma palestra, é um curso, né? Mas essas coisas é importante que a gente comece a entender para mudar um pouco a lógica, porque no passado a gente funcionava muito bem o Facebook. Se você funcionasse há 5 anos atrás, uma publicação, nossa, o alcance era fantástico, as pessoas realmente entravam em contato, mas quanto mais passa o tempo, mais a gente chama de custo do lead, né? O custo de um contato vai crescendo ao longo do tempo. É muito mais difícil você impactar pessoas, porque mais empresas vão entrando no Facebook e vai ficando mais caro anunciar lá. Você imagina o dia que a Coca-Cola entrar para impulsionar, porque a Coca-Cola ainda estava na televisão, e a Casas Bahia. O dia que eles entrarem no Facebook e sentirem que, legal, a televisão funciona, mas eu posso botar muita grana aqui também no Facebook, aí o nosso preço vai lá para cima ainda mais, entende? Então o Google é diferente. No Google você tem ali a possibilidade real da pessoa fazer uma pesquisa e te encontrar. Se você não tem nenhum site, ela nunca vai te encontrar nem de forma orgânica, né, que a gente diz. Que é aquela pesquisa que ela não é impulsionada, você não jogou dinheiro ali para aparecer na frente, tá? Todo cliente para fazer uma compra, ele passa por uma jornada, por algumas etapas. E eu trouxe aqui uma etapa de exemplo, que tem muito a ver com a conquista que eu falei, tá? Por que eu trouxe como exemplo? Esse modelo não vai acontecer sempre, tá? Esse modelo que eu vou mostrar aqui, mas ele é um exemplo comum que acontece. Existem pessoas que compram de uma forma diferente da jornada que eu vou mostrar aqui. Depende muito do perfil do cliente, né? Eu, por exemplo, não vou fazer uma compra. Eu pesquiso muito, não. Quero que ele vou lá e compre. Mas a maioria das pessoas não funciona assim. Ok? Principalmente para começar a dançar. Tá?
que ela tem várias dúvidas, vários medos. Então imagina uma pessoa, uma historinha aqui, imagina uma pessoa que ela estava lá na internet, ela encontrou uma foto de um amigo dela dançando. Um amigo, ou qualquer pessoa que ela conhece. Ela simplesmente viu essa foto lá, ela já despertou uma curiosidade, interessante, fulano dança, beleza? E essa foto, lógico, ela está dentro de uma mídia social, ou sua como profissional, ou da escola que você trabalha, ok? Beleza. Ela simplesmente viu, achou interessante, então ela já se impactou. Existe dança de salão na minha cidade, ou dança, né, se não for dança de salão. Depois, pensa aí, uma semana depois ela viu um vídeo dos professores dançando. E ela achou muito difícil, né, porque como ela viu o professor dançando, ela disse, isso aí não é pra mim, nunca vou conseguir dançar assim. Então ela tem, como é que a gente chama de objeções, né? Toda venda passa por um processo de objeções. Toda dúvida que o seu cliente tem quando ele liga para pegar uma informação, são objeções. E as objeções aqui impedem ele de comprar, impedem ele de se tornar o seu aluno. Então, se você não sabe como é que elimina essas objeções, você tem um problema grave de levar os alunos lá naquele funil, lembra? De interessados para matriculados. E esse é um tópico que daria uma palestra inteira, entende? Ou outro vídeo no canal tem muita coisa sobre isso. Então, a gente tem que entender que quando o aluno vê o professor dançando, legal, ele dentro do cérebro dele, ele deu um passo a mais. Lembra das interações que a gente disse que precisava ter para um dia ele pensar em se tornar aluno? Legal, se eu ver o professor dançando, eu já sei que tem alguém dançando no estilo que eu achei bonito. Quem sabe um dia pode ser eu, mas não, eu não levo jeito, né? A objeção que a pessoa tem, não vou conseguir dançar isso, não é para mim. Todo mundo já pensou isso um dia, né? Nós depois nos tornamos profissionais, mas a gente já passou por isso. Então, de certa forma, não é difícil entender que esse processo passou também para a nossa cabeça algum dia. Ou alguns em mais grau, em um grau maior, outros em um grau mais leve. O que mais? Depois ele começa a seguir você. De repente ele curte uma publicação, ou segue você no Instagram, ou ele curte lá a sua fanpage. Então ele é como se ele tivesse realmente dado um passo a mais. Existe uma chance agora de a gente começar a ver mais publicações do curso, porque ele começou a interagir ali, ok? Só que perceba, até agora eu não vendi nada para ele. E isso é muito importante. Quando a gente pensa que as nossas mídias sociais elas são fontes, são repositórios de postagens de venda, a gente tem um problema muito grande, tá? Na captação dos alunos. O que mais? Aí uns pouquinho, uma semana depois, ele viu um vídeo dos alunos dançando. Esse teve um impacto muito maior, gente. Muito, talvez é difícil mensurar, né? Mas quantas vezes maior do que ver os professores dançando? Muito maior. Por quê? Porque a gente chama de prova social no marketing. Quando você vê outras pessoas comuns, não são professores, dançando, você passa a acreditar um pouquinho mais. Tem gente que ainda fica, né? Não, eles aí são que eles têm facilidade. Mas é muito mais fácil acreditar que eu posso dançar um dia se eu vejo uma sala lotada, se eu vejo uma sala com algumas pessoas dançando. Você nem está lotado não. Pessoas que não são professores, profissionais dançando. Que você, quando vê o vídeo, você vê que elas estão com dificuldade. Estão errando, estão olhando para o chão, sem postura. Porque a gente se conecta, né? É uma história que está passando na nossa frente, a gente, cara, poderia ser eu. Então eu já sei que um amigo meu dança, eu já vi os professores dançando, ok, tem dança na minha cidade. Agora eu vi pessoas comuns dançando. Então aí na cabeça dela, ela está mais próxima de se tornar aluno, porque ela acredita que é possível para ela também, ok? E essa é uma das maiores objeções de uma pessoa começar a dançar. Ela precisa acreditar que funciona para ela, ok? Que aquilo ali, algum dia pode ser ela dançando, ok? Imagina se ela vê mais vídeos desse. Ela entra na semana que vem, aí tem outra pessoa dançando outro estilo, né? Porque, em geral, ela pode ver uma salsa no dia, ela vê um forró no outro, aí no dia vê uma bachata. E aí ela vai, puxa, ela não sabe nem qual faz, porque todas são bonitas, né? E ela vê os alunos dançando e ela vê, porra, eles já estão dançando bem, já melhor do que eu, né? Que não sei nada. Então, é possível. E aí o que acontece? Aí depois de uma semana ela vê um cartaz de divulgação de uma turma nova que vai começar, que tem uma data para começar. Não é uma aula experimental. Lá no cartaz não tem dizendo, venha fazer aula experimental. Entende? Lá no cartaz tem dizendo, dia tal, começa uma turma, sei lá, de forró, na escola tal, tem aqui o endereço, e aí faça a sua inscrição. Tem um link para fazer a pré-inscrição. A pessoa que se interessou, poder manifestar lá o interesse dela. Porque hoje em dia, qual é o problema da aula experimental? Venha fazer a aula experimental. Aí a pessoa, ela pode até mandar um contato, beleza, eu vou fazer a aula experimental, mas ela não vem, é um contato, é um vínculo muito pequeno.
pequeno. A partir do momento que você coloca um formulário para ela preencher, não é um formulário extenso, gente, é meu nome, tá? Estou interessado em começar essa turma aí, fazer a minha pré-inscrição para garantir minha vaga nessa turma. Ela faz o que no marketing a gente chama de compromisso e coerência. Se ela se comprometeu preenchendo ali aquele formulário, ela precisa ser coerente com aquele compromisso e começar a fazer ela naquela turma. Ela já deu mais um passo. Lembra dos passos até você chegar na venda? Então, se eu conseguir fazer o meu cliente dar um passo de cada vez na direção de se tornar o meu aluno, existe uma grande chance de eu conseguir captá-lo. Okay? Eu não estou queimando etapas, eu estou fazendo ele ser coerente com as decisões que ele vem tomar. Então, lá tem uma divulgação, tem uma data, que a gente chama de gatilho do evento. Depois tem um evento, tem um dia. Não fui eu que decidi quando eu ia começar a dançar, porque se eu for decidir, não vai ser nunca. Eu vou ficar com o meu medo, a minha segurança. Não, alguém decidiu lá que vai ser naquele dia que a turma vai começar. E eu vou ajeitar o meu calendário para eu começar naquele dia. Aí você diz assim, ah não, mas divulgar uma turma e colocar lá a data de início, eu já vi muitas vezes. Né? A gente às vezes pensa isso. Só que, não sei se vocês perceberam, eu estou falando uma palavrinha que eu não expliquei, né? Gatilhos. Os gatilhos mentais são estratégias para convencer a pessoa a tomar uma decisão mais rápida de começar a dançar. Porque senão ela fica procrastinando. Então não adianta você utilizar só um gatilho, o gatilho do evento, né? De você dizer a data que vai começar tudo. Os gatilhos você precisa utilizar vários deles e em uma ordem específica, entende? Não é de qualquer jeito. Tem um momento certo de você utilizar cada um deles no processo de venda. Então, para quem acha que é simplesmente soltar um cartaz e colocar uma data, não vai funcionar. Existe toda uma estratégia para você conseguir convencer a pessoa. Mas eu estou dando só aqui um norte de uma jornada que na cabeça do aluno se torna algo muito mais factível. Né? Ele, poxa, já vi as pessoas dançando, já vi os professores dançando, tem uma turma que vai começar, então tem uma data, eu tenho que ajeitar meu calendário para entrar naquela data. E aí, durante mais ou menos um período de 20 dias, você consegue concentrar a captação dos alunos naquele período. Então, esse cartaz aqui surge 20 dias antes daquela data começar. E as pessoas têm esse período para fazer a pré-inscrição delas e muitas vão efetivar o pagamento. Porque existem algumas estratégias interessantes de atendimento que a gente precisa fazer, que eu posso detalhar mais elas, se vocês tiverem interesse no final, para conseguir converter o aluno quer dizer, o cliente em aluno. Ok? O que mais? Enfim, e aí vem o grande trunfo, né, que eu falei sobre atendimento. Porque quando a pessoa vê o cartaz de divulgação, ela vai entrar em contato. E aí, não sei se vocês já passaram por isso, quem é proprietário de escola, ou quem atende muita ligação, assim, às vezes fica um pouco chateado, né? Porque, sabe, na nossa cabeça, é assim, você sempre liga perguntando a mesma coisa, que já está lá. A pessoa liga e diz assim, vocês trabalham com forró, né? Gente, não estou criticando os alunos, tá? Eu estou só contando o que a gente passa para vocês entenderem o que acontece. Por que a gente presta um atendimento ruim, muito ruim às vezes? Porque a pessoa liga e pergunta assim, vai começar uma turma de forró, né? Na quinta-feira à noite, né? Ela vai ler, já está tudo ligando para te dizer isso. Aí você diz, exatamente. Ah, entendi. E a mensalidade é R$100, né? R$100. Tá bom. Eu estou vendo aqui que fica no Benfica, né? No meu bairro. Enfim, endereço tal, exatamente. A pessoa, na verdade, ela liga para te perguntar o que já está lá. Aí a gente fica chateado com isso. Como é que pode? Alguém que você já passou por isso algum dia? Né? Ele recebeu uma ligação e a pessoa está falando ali o que já está lá. E aí, quando a gente vai alimentando esse ódio, né, das pessoas que estão entrando em contato para perguntar o que já está lá, não precisava ligar, a gente está prestando um atendimento péssimo, um atendimento de pior qualidade, porque a gente nunca vai inverter a lógica. É como se eu estou interessado em alguém, aí eu entro em contato com essa pessoa e essa pessoa não está interessada em mim. Na hora que eu sinto que ela não está interessada em mim, a tendência é que eu também dê uma desanimada e não vai para frente o negócio. Então, no atendimento, aí eu falei, dá uma palestra inteira só sobre atendimento, mas uma coisa que eu queria que vocês ficassem em mente é o seguinte: a gente precisa inverter a liderança do atendimento. Se você tem um cliente hoje que liga para a sua escola ou para o seu celular profissional, né, que você oferece às suas aulas, e ele é o líder do atendimento, ou seja, ele liga e ele te faz todas as perguntas, você só responde. Fica dando aquelas respostas padrão. Quanto é a mensalidade? R$100. E onde é que fica? Você responde só o que ele está te perguntando. Ele está liderando a chamada, não é você. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa inverter o quanto antes a liderança da ligação, até para que seja uma coisa mais produtiva. Porque você concorda que ele fica perguntando um bocado de coisa que não é eficaz para o processo de fechamento de venda.
Então a gente precisa deixar o aluno fazer a primeira pergunta. A primeira ele pode fazer, né? Oi, tudo bem? Ah, legal, eu me interessei em fazer aulas com vocês. Vocês trabalham com que estilos? É uma pergunta muito comum, né? Que estilos tem aí? Pronto, você vai responder essa pergunta. Só que você não vai deixar a pessoa fazer a segunda pergunta. Você responde, não sei que você trabalha, sei lá, trabalha com forró, samba, salsa e tango. Aí, você não pode se calar nessa hora. Você responde e imediatamente você devolve a pergunta para a pessoa. Então agora você é o líder da ligação. Você está mostrando interesse por aquela pessoa. Ela não está mendigando o seu serviço. É você que está querendo que ela se torne aluno. Porque você sabe que o seu serviço é fantástico. Todo mundo aqui já foi impactado pela dança de salão, pela dança em si, sabe o quanto ela transformou as nossas vidas. Então nada mais justo do que a gente falar com toda a paixão do mundo, entende? Para a pessoa, para transformar ela em aluno. E eu estou falando isso para vocês, gente, porque a gente já cometeu esse erro. Nem sempre fez assim, né? A minha esposa está olhando bem. E a gente discutiu muito sobre isso no passado. Porque a gente, quando o telefone tocava, a nossa sensação é no primeiro ano da escola, assim, mesmo com todo o resultado que a gente tinha, a gente perdia alunos, porque no primeiro ano da escola o celular tocava e a gente brigava. Não acredito aí, não estou ocupado, fazendo tanta coisa, entendeu? Porque, tudo bem, a gente não gosta muito de telefone, né? Acho que hoje em dia ninguém gosta de atender uma ligação, ouvir uma mensagem. Mas, depois que a gente entendeu que o que a gente estava fazendo estava errado, inverteu totalmente a lógica. A gente vai brigar para saber quem vai atender, porque a gente gosta de atender, a gente gosta de vender. E eu acho que o profissional da dança em geral, ele tem muita resistência a vender. A palavra vendas assusta, né? Poxa, vendedor. Você lembra logo do vendedor, né? Aquele cara com catálogo, sei lá, alguém que fica te perturbando para comprar alguma coisa. Mas não é assim, gente. A pessoa te ligou. Se ela te ligou, ela quer um vendedor. Ela quer que alguém atenda ela e convença ela, mostre para ela que quando ela começar a dançar vai valer a pena, que ela se sinta segura, que você extermine todas as objeções que ela tem. E a gente às vezes não faz isso. A gente simplesmente responde o que a pessoa perguntou e aí ela desliga e diz, tá bom, mas eu vou ver. Tá bom, então tá, tchau. Se você acha que esse aluno vai se tornar, essa pessoa vai se tornar seu aluno, vai. E ela Pois é, isso é importante. Então, e ela gosta de fazer isso, né? A paixão é que a pessoa gosta de atender bem, de encantar o aluno, porque o aluno ele não vai nem ligar para outra escola se ele recebe um bom atendimento. E se ele ligar, talvez ele pegue uma pessoa que vai estar atendendo daquele jeito, que não, vamos ver, aquela desinteresse, né? Qual a escola você acha que ele vai se matricular? Aquela que prestou um atendimento incrível. Então, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo de como você poderia fazer. Existe um outro gatilho, eu estou falando muito dos gatilhos, que são estratégias para você conseguir fazer a pessoa dançar mais rápido, ok? Existe um outro gatilho no marketing que se chama viagem subliminar. O que é isso? Para a pessoa ligar para a sua escola, você precisa conseguir colocar ela, fazer com que ela viaje. Ela tem uma viagem subliminar. Como assim? Ela precisa se enxergar já fazendo a aula. Então, quando a pessoa te ligar, você tem que dizer assim para ela, olha, quando você começar a fazer aula, você já está dizendo que ela vai começar. Entendeu? Você não está perguntando, você vai querer fazer aula com seus alunos, você está dizendo, quando você começar a fazer aulas com a gente, o que é que vai acontecer? As pessoas vão começar todas do mesmo nível, do zero, aí você vai entrar na turma, o professor vai ensinar passo a passo para vocês, vai ter lá os homens e as mulheres, a gente vai ter trocas de pares, toda vez que o professor pedir para trocar, você vai dançar com outra pessoa. Porque a gente não explica isso, a gente não leva a pessoa para essa viagem subliminar que não existe na cabeça dela, ela não viveu isso nunca. Ela não entende como é que é. Sabe aquela pergunta que o teu aluno faz, ele liga e pergunta assim, ei, como é que é aí, hein? Alguém já recebeu essa ligação, assim, bem direta? Como é que é aí essas aulas? No passado a gente também ficava chateado com essa pergunta. E que a pessoa liga e pergunta como é que é aí. Né? Hoje em dia a gente entende, ela quer que a gente... ela está quase que pedindo, faça essa viagem subliminar para mim, me mostra como é que vai ser o meu processo. Porque a pessoa não sabe, é um professor que vai me dar aula, é uma aula particular, é uma aula em grupo, eu vou dançar com as outras pessoas, eu vou dançar com o professor, eu vou dançar só com o meu parceiro, eu preciso levar um par. Então você pode, numa ligação, encantar a pessoa contando para ela qual vai ser a jornada dela depois que ela começar a fazer aula. Já contando que ela vai. Não é assim, se você se matricular na minha escola, não. Você já vai dizer, olha, vai funcionar assim, você vai começar, vai funcionar assim. Os vendedores de carro utilizam muito isso, muito. Se for comprar um carro e o vendedor for bom,
ele estiver assistindo essa palestra, tiver feito algum treinamento de vendas legal, ele vai levar você para uma viagem subliminar. Ele vai te mostrar como é que vai ser quando você for viajar, você vai ter um bagageiro amplo para você colocar as suas, as malas da sua família inteira, já que você tem 3 filhos e tal, e vai te mostrar, vai te levar por esse percurso. E aí a pessoa já comprou. Ela não pagou ainda, mas ela já comprou. Foi lá na entrou na tua escola, aqui, ó. Ela já fez aula, ela nunca pisou lá, mas ela já está se imaginando, ai, que legal, vou dançar, vou trocar. Porque na hora que você fala que você vai dançar com outras pessoas, e que vai ter troca, que você vai conhecer muitas pessoas, a nossa viagem subliminar é bem longa, se eu for contar tudo aqui, você vai falar isso no telefone, tá, gente. Você vai sentindo o interesse da pessoa e você vai levar para a viagem, entendeu? Aí você começa a falar nos bailes. Poxa, se você no atendimento não cita que algum dia ela vai poder sair da casa dela, um sábado, um domingo, para participar de um evento social, que não passa nem pela cabeça dela que algum dia isso vai acontecer na vida dela, se você não fala isso para ela no atendimento, ela não vai se encantar o suficiente. Vou fazer aula de dança porque se para dançar, ela tem que entender que tem um porquê, um propósito. Ela vai mudar os hábitos dela, ela vai passar os finais de semana dela em um outro lugar, escutando uma música diferente da que ela está acostumada e conhecendo pessoas totalmente diferentes da que ela está acostumada. E todo mundo quer conhecer gente nova. Quem não quer conhecer gente nova? Então, quando eu falo de atendimento, eu me empolgo porque é um assunto muito vasto, tá? E quando caiu a ficha para mim do erro que a gente cometia no atendimento, a gente buscou mais conhecimento sobre isso, se aprofundou e hoje em dia mudou totalmente. A gente, na verdade, briga para atender o telefone. Tem as meninas que fazem atendimento, né? Mas às vezes quando o celular fica com a gente, né? A gente faz questão de atender. A gente adora pegar o telefone, atender e levar a nossa mensagem para as pessoas. Tá? Você que passa as instruções Sim. para ela, por exemplo, sim. como ela fez o mundo da dança para passar essa informação para ela. E é um desafio, né? Porque essas pessoas não dançam, né? As meninas que trabalham no administrativo da gente e no atendimento, elas nunca fizeram aula de dança, mas a gente treina, a gente dá um treinamento de atendimento para ela completo e ela vê. Depois que ela começa a trabalhar, talvez os primeiros atendimentos dela não vão ser tão bons. Eu costumo sempre dizer que o processo de delegar qualquer coisa primeiro piora, para depois melhorar. Eu atendendo o telefone é uma coisa, eu tendo a dança, já danço há muitos anos, minha esposa é uma coisa. Agora, se você colocar uma pessoa que nunca dançou na vida para atender o telefone, ela vai atender bem pior do que eu atenderia. Só que o processo de delegar é assim mesmo. Vai piorar, mas depois vai melhorar. Depois ela vai atender melhor do que eu, porque eu já fiz isso tantas vezes e eu me surpreendi, né? Porque às vezes você pega, não, deixa eu atender aqui, deixa eu falar com essa pessoa, porque tá horrível o seu atendimento. Não, deixa a pessoa atender mal mesmo. Depois você dá um feedback para ela, ó, faltou você falar aquilo, uma viagem subliminar você não fez. A gente lembra do treinamento que a gente deu? Você podia ter aproveitado o gatilho tal, ou você podia aproveitar da escassez, tem muitos gatilhos importantes que você não utilizou, gatilho da garantia, tem uma série de gatilhos que quando a pessoa não utiliza na ligação e eu perceber que cabe, a gente dá um feedback para ela. Ó, faltou isso, beleza, não vai melhorando, foi melhorando. Chega uma hora que ela, nossa, foi fantástico o atendimento, fez melhor do que eu, porque eu nem lembrava mais desse gatilho que você utilizou e funcionou muito bem, ok? A gente tem que entender uma coisa, sempre não, tá? A maioria das vezes tem mais mulheres interessadas do que homens. No geral, tem as exceções. Uma cidade e outra, não. Aqui tem muito mais homem do que mulher interessada. Beleza, eu vou pegar aqui a maioria, que é uma problemática que a gente escuta. Então, se você aumenta a quantidade de pessoas impactadas, lembra do funil? Aumentei muito a quantidade de pessoas impactadas. Você vai ter, talvez, sei lá, 500 mulheres interessadas e 100 homens. Você não vai ter 500 mulheres e 500 homens. Vai ter sempre uma disparidade aí. Só que você consegue atender 500 mulheres e 100 homens numa turma? Não consegue, né? Elas foram impactadas. Então o processo é esse, é aumentar a quantidade de pessoas impactadas, para que quando você formar uma turma, a diferença de homens e mulheres nem nota. Porque se eu colocar 15 homens e 15 mulheres numa sala, sinceramente, não tem muita dificuldade se você impactou muitas pessoas. O que vai acontecer é que muitas mulheres vão ficar de fora. Mais mulheres vão ficar de fora do que homens vão ficar de fora. Bem mais mulheres, geralmente. Então tudo bem, gente, a gente tem uma limitação de espaço físico, a gente nunca vai conseguir atender todo mundo. Então o problema hoje é o seguinte, como a gente está impactando poucas pessoas, quando a gente divulga uma turma, vai lá, entram 10 mulheres e 2 homens. Mas se esse impacto fosse maior, talvez seriam 100 mulheres e 20 homens. Beleza, dá para fazer uma turma agora com 20 homens e 20 mulheres. As mulheres vão ficar na lista de espera para a próxima turma, as que não conseguiram entrar naquela. E quem você acha que vai fazer o pagamento antecipado quando você divulgar a próxima turma? Entende?
as mulheres que não conseguiram vaga para aquela. Então, hoje em dia, é uma disputa. Tem coisa melhor de você fazer do que você ter uma lista de espera e você, quando abrir o processo de inscrições, as pessoas já estão esperando, porque estão há meses e não conseguem entrar. Entende? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. É impactar mais pessoas e, infelizmente, a gente não vai conseguir atender todas. Principalmente as mulheres que são sempre interessadas. Tá bom? O que mais? Eu acho que era isso. Aí eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Com o que é que vocês trabalham? Quem me dá essa resposta? Se alguém perguntar para você, você trabalha com o quê? Você diz o quê? Viu? Não pode dar spoiler. Obrigado por assistir. E aí? Então alguém pergunta com o que é que você trabalha? O que é que você responde? Ninguém quer falar porque não quer errar, né? Sei disso. Mas fale, acho que quando você comete um erro, é um erro geral. Todo mundo dá as respostas padrões, né? Ninguém vai se arriscar. Você não trabalha. Ultimamente ninguém me perguntou, mas se alguém me perguntasse... Você não pode responder. Você vai dar spoiler. Ultimamente ninguém me perguntou, tem um tempo, especialmente depois do método. Sim. Mas se alguém me perguntasse hoje, mediante outras coisas que eu ouvi depois, eu diria que eu sou um poliglota de abraço. Legal. Vixe, a pessoa não entendeu muito não. Mas faz sentido. Legal. Legal. Fantástico. Perfeito, muito bom. Porque geralmente o que a gente responde quando alguém pergunta? Eu trabalho com dança, né? Então as respostas mais comuns são essas. Eu trabalho com dança de salão, eu trabalho com aulas de dança, eu ensino a dança, né? Geralmente é isso que a gente responde. Só que a gente tem que ter muito cuidado, é uma mudança de mentalidade mesmo. Se você responde isso e pensa isso, você, na minha opinião, está equivocado. Isso, na verdade, é o teu serviço. Isso é o que você oferece, é o teu produto. Ok? Na verdade, você trabalha com pessoas, com gente. Tá? E aí a gente tem um grande problema. Existe um preconceito muito grande no país em relação ao desenvolvimento pessoal, autoajuda. Ela não é. Tem muita gente que não quer buscar. Ela não quer se autoconhecer. Então, se ela não se autoconhece, como é que eu vou conhecer o outro? Né? E isso é um grande problema. Todos os nossos professores, a gente faz um trabalho extensivo para que eles sejam grandes seres humanos, entende? Para eles entenderem que a dança, gente, na verdade, é só uma desculpa. Não sei se eu coloquei essa frase aqui. Não, daqui a pouco eu chego no final. Essa é uma desculpa, é uma boa desculpa para você conhecer pessoas. Tem coisa melhor do que dançar? É fantástico. Mas eu costumo dizer que essa é uma boa desculpa para a gente se relacionar, conhecer gente, fazer amigos. Esse é o grande impacto na vida da gente, que a dança de salão traz para a vida da gente. Como é que está meu tempo? Tem 10 minutos, é isso? Não. Até meio-dia e 50 você pode ir. Sério? Tá. Não, mas está tranquilo aqui dentro da minha previsão. E aí, quando a gente entende isso, você concorda que desde o atendimento muda tudo, né? Poxa, eu trabalho com gente, eu preciso escutar o ser humano. Eu preciso ter empatia. O que eu preciso numa aula, já que eu não trabalho com dança, então a minha aula muda tudo. A dança é o meu produto. Eu ofereço isso. A pessoa paga, ela acha que ela está comprando dança, mas nem ela sabe. Muitas vezes que o que ela está buscando é outra coisa. A nossa amiga falou algumas delas, né? Mas na real, a pessoa, ela procura mudar um pouco a rotina dela, mudar um pouco a vida dela, conhecer gente. Então, entendendo o que a pessoa realmente quer e o que ela realmente precisa, a gente vai simplesmente utilizar a dança, que é o nosso produto, é o nosso serviço, para entregar o que a pessoa realmente quer. Entende? Então, se você não criar um ambiente onde as pessoas se engajam, onde elas criem uma verdadeira comunidade de amizade, você tem um sério problema. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, uma característica de captação de alunos que faz com que as turmas se tornem mistas. Mistas assim, tem uma pessoa que tem um mês, a outra pessoa tem 2 meses, a outra já está há mais tempo. Porque como o profissional tem dificuldade de captar os alunos, e ele já está dando aula naquele horário, qualquer pessoa que se interessar, ele meio que tenta encaixar. Não? Entra aqui e tal, lógico, tem espaço. Ele não conseguiu captar todo mundo ao mesmo tempo. Então, ele está dando aula para 3, 4 pessoas. Então, todo mundo que se interessa, ele tenta meio que encaixar ali. E aí você tem um grande problema, porque você nem atende bem o cara que está começando, a pessoa que está começando, e nem atende bem a pessoa que já está
há muito tempo. Porque o professor não avança, né? Ele não avança. Os que estão há mais tempo tem que esperar, porque tem gente entrando. Então ele tem que acompanhar quem está entrando. E ele também não consegue atender bem quem entra. Ele tem que, às vezes, ter, sei lá, monitores ensinando aí a base da sala, isso é muito comum ver nas escolas do país. E qual o grande problema disso? O grande problema é que essas pessoas não vão criar laços. Com certeza essas pessoas não vão criar laços. Entende? Elas não vão formar uma comunidade. A rotatividade de uma sala assim é muito alta. Então muitas vezes você vê isso acontecendo. Caramba, eu até consigo captar as pessoas, mas elas não ficam. Por quê? Porque elas não criaram laços. Acredita, elas não vão voltar por causa da dança. Elas vão voltar por causa das pessoas. Ou dos professores. Gente, elas voltam por causa das pessoas. Dançar é bom também. Mas se for só a dança pela dança, para analisar a dança pela dança. Vamos pegar o exemplo do tango. É porque é dolorido, né? Aprender. Você meio que se estressa, você se sente incapaz e erra. O processo de aprender qualquer coisa, ele gera um pequeno estresse para a gente. Para algumas pessoas gera um grande estresse, né? A gente sabe. Então, não é pela dança que a pessoa volta. A dança tem que ser prazerosa, legal, o professor tem que conseguir dar uma aula boa, mas no fim das contas ela volta se ela conseguiu encontrar um ambiente onde ela tem a necessidade de voltar porque ela está sentindo falta das pessoas, dos demais amigos, do professor que ela gostou, que se conecta bem com ela. Então é por isso que ela volta, por isso que ela continua fazendo aula. E é muito engraçado esse exemplo. A gente tem uma aluna que ela é o exemplo disso. Ela faz aula de tango, ela não está mais fazendo porque essa turma encerrou, mas ela passou muitos anos fazendo aula de tango com a gente, e ela dizia, Cleiton, eu não gosto de tango. Aí ela falou, por que você não sai então? Porque a gente já sabe a resposta. Ela não sai porque ela não consegue sair. Porque aquelas são as pessoas mais, que ela convive mais, a amizade que se formou ali com aquelas pessoas é muito grande. Então ela volta porque, não é pelo tango, ela volta por causa das pessoas. Então, quando a gente entende isso, muda muito a nossa lógica. Então a gente pode, inclusive, repensar a nossa aula. Poxa, será que a minha aula está sendo muito só dança? Eu só ensino as pessoas a dançar o tempo todo, eu só ensino técnica. Toda vez que eu vou lá para o centro, eu só corrijo o aluno. Eu só digo que ele está fazendo errado. Tem que ajustar isso. Isso não está legal, isso não está legal. Então, quando a gente começa a entender o que motiva uma pessoa a continuar fazendo uma atividade, a gente modifica até a nossa aula. Entende? Então, dentro do método Turma Sempre Cheia, tem uma coisa que está por trás, né? Porque turma sempre cheia é a captação e a fidelização do aluno. Mas existe outra coisa que não deu para colocar a mão, senão não vai ficar grande, que é o método de ensino. Como é que eu faço para encantar esse meu aluno na aula? Ele tem que fazer uma aula, ele tem que achar aquela aula assim, uau, voltar sempre porque ele quer participar daquele de novo. Ok? E entendendo que a gente trabalha com gente, modifica tudo. Modifica realmente tudo. Desde a captação, ao atendimento, a aula que a gente dá. Então, quem já ouviu falar nos momentos lúdicos aqui? Alguém já ouviu falar em momentos lúdicos? 2 pessoas, legal. Quando vocês entrarem no canal do YouTube, vocês vão ver lá uma coisinha que eu chamo de momentos lúdicos. Eu não vou falar o que é, senão a gente vai esticar. Mas isso é uma coisa que ajuda a tua aula a se tornar mais leve, mais divertida. E não ser só dança. Ok? Vou deixar vocês com curiosidade, né? Quando momentos lúdicos, eu falo depois, volto atrás. Momentos lúdicos são as dinâmicas que a gente conhece. Quem é que já fez uma dinâmica na sala com o aluno? Todo mundo faz um pouco, né, de dinâmica. Só que às vezes a gente faz de uma maneira meio assim, sem método. A gente simplesmente faz porque, pô, legal, eu vi alguém fazendo, eu vou fazer também. Eu vi no congresso, Você tem que colocar isso dentro do teu método de ensino. Isso tem que estar toda aula, para deixar mais claro, toda aula na nossa escola tem um momento lúdico. O momento lúdico é uma dinâmica, é uma brincadeira, é uma atividade que não é ensinar um passo, que não é uma outra coisa, que tira ele daquele ambiente de pensar e dançar e leva ele para, sei lá, ser criança de novo, se divertir e, lógico, se desenvolver. Porque nos momentos lúdicos a gente aprende tudo. A gente aprende a desenvolver nossa coordenação motora, ritmo, equilíbrio, só que numa condição diferente. Porque você concorda que quando o aluno está dançando, ele se cobra muito? Todos nós nos cobramos muito, né? E quando a gente erra, a gente fica cada vez pior, a gente se sente cada vez mais mal. Putz, desculpa aí, começa de novo, se chateia. Só que nos momentos lúdicos, quando você erra, tanto faz, é para errar mesmo, é para se divertir com aquilo. Então, é uma mudança de mentalidade para alunos. Quando ele passa daquele, poxa, no começo daquele momento lúdico, que trabalha a coordenação motora, eu estava um desastre, no final já estava melhor. Então ele já começa a acreditar que a dança vai acontecer do mesmo jeito. Se aqui dentro de 5 minutos eu conseguir evoluir uma característica que eu percebi que estava ruim, por que eu não vou conseguir na dança? Na dança eu consigo também. E ele se permite errar e evoluir e
É fantástico. Para nós é uma condição. Não tem uma aula nossa que não tenha um momento lúdico. Pode ser em congresso, pode ser pessoalmente. 10, 15 minutos você para ali, tira o aluno daquela condição de fazer um passo e coloca ele para fazer outra coisa. E aí, YouTube tem vários, tá? Que a gente recomenda. Beleza? E aí, tem uma coisa que é importante, que eu acho que está muito enraizada na mentalidade da gente que trabalha com dança no país. Eu converso com muitos profissionais, em muitas escolas de dança, por isso que eu trouxe esse slide para falar. Aqui é o Phelps, né? E ele estava chegando aqui, faltava pouco para eles baterem na linha de chegada. E aí eu pergunto para vocês, quem vocês acham que ganhou essa prova? Tudo bem, a gente sabe que o Phelps está ganhando. Mas, qual a diferença deles dois aí? O cara parou para olhar ele, e ele está focado em chegar. Perfeito. A gente comete um grande erro no país, assim, no que diz respeito à dança. A gente se preocupa tanto com o nosso concorrente, a gente está sempre olhando tanto as mídias sociais dele, o que ele está fazendo, que a gente não foca no que realmente a gente tem que focar, que é no nosso trabalho. Entende? Ah, Cleiton, quer dizer então que eu não devo olhar para o concorrente? Não, você deve. O marketing na área da administração, quem já estudou administração sabe que a gente tem que fazer, né? Uma pesquisa no mercado, entender. Fazer uma pesquisa de mercado é totalmente diferente de você passar a sua vida olhando o teu concorrente. Entende? O que ele está fazendo? Ah, não, agora ele está dando aula de West Coast, cara. Então começa a dar aula de West Coast, não vai pagar todo o público. Entendeu? Então, é uma mentalidade que a gente precisa mudar. Uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. O que o teu concorrente está fazendo, deixa ele fazer. Ele está tentando prosperar assim como você. Né? Eu nem gosto dessa palavra concorrente, né? Porque eu acredito muito que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, se a pessoa que tem uma escola na minha cidade estiver prosperando, fantástico, significa que a dança de salão está crescendo. O aluno dele pode vir no meu bairro, se não vier também não tem problema. Mais pessoas vão estar interessadas em dançar e quem mora próximo da minha escola vai fazer aula comigo e não com ele. Da mesma forma, o contrário. Você concorda que eu não tenho condição de atender o público de Fortaleza inteiro? Não tenho. Quem mora, sei lá, numa cidade mais distante, num bairro mais distante, em teoria deveria fazer aula numa escola lá perto. Por quê? Porque se eu matriculo essa pessoa que vem, sei lá, paga R$30 no Uber para chegar lá, ela não vai ficar comigo. Ela vai só pegar a vaga de uma pessoa e sair. Então a gente tem que entender que os nossos concorrentes, eles precisam crescer também. A gente tem que ter essa mentalidade. Não que você vai lá, vou te ajudar agora que você crescer. Mas pelo menos a gente tem que parar de olhar tanto de lado, entendeu? Focar no que a gente tem para fazer, buscar conhecimento para conseguir crescer, entende? E mudar um pouco essa mentalidade. Aí você diz assim, ah não, mas o meu concorrente ele vive puxando o meu tapete. Beleza, isso já é com ele. Você não vai fazer a mesma coisa. Infelizmente ainda tem muito isso, né? O cara mandou embora os meus alunos, levou os meus alunos. Inclusive isso, para quem não sabe, é crime de concorrência desleal. Uma pessoa entra em contato, em box com seus alunos e consegue fazer com que ela se inscreva no seu espaço. Se você tiver provas disso, você pode processar essa pessoa criminalmente. Não façam isso, tá? Não vou dizer que eu estou aqui fazendo apologia a vocês processarem a escola aqui. Mas só para entender que se a pessoa está fazendo isso, é com ela, entendeu? Não é com você. Você sai com o seu trabalho. A gente já perdeu muitos alunos dos nossos concorrentes, muitos. Turmas inteiras que saíram assim e estavam lá no bar e o profissional chamou. Gente, tudo bem, se o aluno decidiu fazer aula com o concorrente, o que eu tenho que fazer é refletir, puxa, por que ele não ficou comigo? O que eu estou fazendo? O que aquele cara ofereceu de melhor para ele que eu não estou oferecendo? Então é mudar um pouco essa mentalidade de achar que tudo bem, ele cometeu um erro, beleza. Mas a gente sempre olha para dentro de si e vê o que a gente pode fazer para que isso não aconteça de novo. Será que ele foi pelo preço? Caramba, o nosso serviço deve estar péssimo. Eu ia falar uma palavra. O nosso serviço deve estar péssimo. Porque o preço levou ele ficar de R$10, pelo amor de Deus. Entende? Mas enfim, tem uma frase que eu gosto muito. Eu acredito muito, gente, que o Brasil vai ser conhecido como o país da dança. Hoje é conhecido como o país do futebol e do carnaval. Tem gente que diz, ah não, já é conhecido como o país da dança. Não, do carnaval, é diferente. Então depende de nós, depende de cada um de nós profissionais. E eu gosto muito de uma palavrinha chamada autorresponsabilidade. Muitos de nós não prosperamos no nosso trabalho porque a gente delega o nosso sucesso e o nosso fracasso a terceiros. Entende? Então é muito comum, às vezes eu converso com um profissional e diz assim, não, mas aqui na minha cidade não dá certo porque a gente tem muito concorrente. Não, aqui na minha cidade não dá certo porque a prefeitura ferrou com a gente, o prefeito da cidade colocou aqui no imposto, não tem condição de trabalhar.
Então a gente está sempre percebendo, nosso cérebro tem muito essa capacidade de encontrar uma desculpa pela qual a gente não está dando certo. E a gente entender que nós somos responsáveis pelo nosso resultado no tudo. Então, vou ser um pouco duro agora, mas a quantidade de alunos que você tem, foi você que conquistou. Então está tudo certo. Cada um tem a quantidade de alunos que, digamos assim, merece, que você realmente teve capacidade de captar. Então você não pode reclamar e dizer, não, mas eu tenho pouco aluno porque aqui na minha cidade o pessoal não quer dançar. Não, os homens não estão interessados em dançar. Será mesmo? O que você pode fazer para mudar essa realidade? Entende? Se você não se coloca como protagonista, se você se coloca como vítima, não vai mudar nunca. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, é realmente assumir, o que eu chamo de assumir o leme do navio. Você tem que escolher a direção que você quer seguir. Independente de você ter escola ou não. Inclusive, muitos querem algum dia ter escola. Então, você precisa se sentir responsável por isso e entender que o conhecimento que você tem é o que faz você chegar até onde você chegou. Talvez você não chegou. O que você não conquistou é pelo que você não sabe. Talvez não, com certeza. E muitas vezes esse conhecimento não está na dança. Eu acho que todo mundo busca muita capacitação em dança. Isso é importante, tá? É muito importante. Afinal de contas, é o serviço que a gente presta. Mas, às vezes, faltam conhecimentos além da dança para que a gente consiga prosperar. Tá bom? E contem comigo nessa jornada. Vai ser um prazer receber vocês no grupo, né? Eu vou mandar até um link para vocês agora, que é o livro que eu escrevi para vocês baixarem. É gratuito também. Abel, me lembre no final para mandar o link. Então, o primeiro link que vocês vão receber no grupo de WhatsApp é o meu e-book, que vai ter um pouco do que eu falei aqui, mas um pouquinho mais aprofundado, que a gente consegue detalhar um pouquinho mais por lá. E, no mais, eu queria agradecer demais ao João pela oportunidade, né, pelo convite, né, como eu falei, não conhecia a BH, não conhecia a escola fantástica dele, uma escola única, né, que tem características que você vê que foi construída assim, com muito carinho ao longo de muitos anos. Eu vejo claramente que isso não começou assim, certamente. As coisas foram sendo incluídas a partir da necessidade, e isso é muito lindo, né, ver esse trabalho sendo desenvolvido. Me inspirou muito. Eu já conheci muitas escolas, mas eu não conheci uma escola como a sua, tá? Então, realmente, parabéns. Nós que agradecemos. E gratidão a você pelo convite e a todos pela paciência e pelo tempo de vocês, tá bom? Muito obrigado.